Pedro, tinhas avançado aqui de manhã que de facto já não iria estar disponível para jogar pelo Estrela. Podemos ter novidades, mais alguma novidade dos contornos do negócio que está a ser alinhavado brevemente, ou não? Sim, acho que a ideia de Mourinho é ter o jogador mesmo antes da permissão da inscrição. Portanto, dia 1 de janeiro é feriado. Eu não disse boa tarde, mas é boa tarde a todos. Dia 1 de janeiro é feriado e, portanto, 2 ou uma semana a Liga já recebe inscrições dos novos jogadores. Como é uma transferência local, o Benfica pode fazê-la logo de imediato e até jogar no sábado, se for o caso disso. Que o Benfica recebe o Estoril Praia, de amanhã a uma semana. Mas a ideia de Mourinho é tê-lo no início da semana para se ir integrando, e quando digo no início da semana, jogando em Braga, creio que lá para terça-feira. E sim, a tua pergunta, a resposta é sim, os contornos do negócio, os tais 6 milhões de euros, percentagem de passe fica no Estrela da Amadora, bónus, sendo que é a maior transferência da história do Estrela da Amadora, nem nada parecido, 6 milhões de euros, nem nada parecido. E isto tem acontecido muito no último ano e meio. Por um lado, dar os parabéns ao Estrela porque encontrou um jogador na terceira divisão da Alemanha. Não é uma coisa... Pode acontecer, mas não é uma coisa normal. Dar os parabéns ao jogador porque em 4, 5 meses se integrou numa liga completamente diferente. Já, é verdade. Há 4, 5 meses chegou ao Estrela a custo zero. Custo zero da terceira divisão alemã. O Estrela fez aqui um bom trabalho de prospecção, tanto. Certo. Há uma valorização gigante em meses. Fazes bem em lembrar isso. Ele tem formação neerlandesa na Holanda, no Twente, mas nos últimos anos esteve na Alemanha a jogar em equipas de modesta dimensão e, portanto, parabéns ao Estrela porque o descobriu, parabéns ao jogador porque se integrou rapidamente, a língua deve ajudar, parabéns porque ele também passou a estar na seleção de Cabo Verde, foi tudo muito rápido. E em 5 meses passa de uma terceira divisão para um clube que aspira a títulos e que é o clube com mais adeptos em Portugal, e isso não deixará de mexer com a cabeça dele, não o conheço. Aquilo que sei é que Mourinho pensa nele para 4 posições, portanto é um jogador polivalente à imagem e semelhança de Oshnes, à direita e à esquerda, a defesa e a médio ao extremo, e portanto a ideia é que ele e provavelmente mais um ou outro possam estar perfeitamente disponíveis para os jogos com o Braga, da Taça da Liga a 7, eventualmente a final com o Sporting ou com a Vitória a 10 e Dragão a 14. Vê lá tu bem o que isto é. Mário, vamos recorrer aqui ao nosso CEO do Mercado Now. O negócio é um bom negócio para o Benfica? Olha, é um bom negócio no sentido de, para já, estar a olhar para o mercado interno e tem essa possibilidade. É um jogador que conhece o Campeonato Nacional, conhece a realidade, já tem pelo menos algum conhecimento daquilo que é o Benfica. E, acima de tudo, é aquele jogador que José Mourinho viu-lhe qualidades para pressionar a sua contratação. Ou seja, José Mourinho acredita que está perante um diamante em bruto ainda, já com alguma qualidade, mas ainda está em bruto e, portanto, o pode moldar à sua imagem, àquilo que ele deseja. Aquilo que José Mourinho disse, os jogadores que acreditarem em mim podem subir todos e, portanto, eu penso que ele acredita seriamente, quando olhou para este jogador, percebeu que com algumas dicas, algum trabalho realizado durante a semana, pode tornar este jogador, fazê-lo subir 1 ou 2 patamares. Não há dúvida nenhuma, foi um jogador que vem de realidades completamente diferentes, é um jogador que tem mundo, experiência, Holanda, Suécia, Alemanha, apesar de ser divisões secundárias. Portanto, estamos perante um jogador que deve ter uma margem de progressão ainda muito grande e que José Mourinho percebeu isso. Quando falamos nos 6 milhões, temos que admitir que é um bom negócio. Um bom negócio porque é 23 anos. Um jogador com 23 anos, com esta ascensão que Sidney Cabral teve, significa que a saída do Benfica não vai ser por menos de 15. E, portanto, percebes, perder dinheiro nunca vai perder. E, portanto, com essa capacidade depois que ele tem, que é o facto de conhecer a realidade. Ou seja, como o Pedro dizia muito bem, é um jogador que pode fazer 2 treinos e pode entrar diretamente. Portanto, está habituado, está em forma porque tem estado a fazer uns bons jogos ao serviço do Estrela da Amadora e não há dúvida nenhuma, a partir do momento em que já não viaja com a equipa para Famalicão, isto significa que isto já não há conversas, isto já passou a fase das conversas e, portanto, só assim é que se justifica Sidney Cabral não viaja com a equipa e não ajuda. Vai ser um duro revés, os cofres do Estrela vão ficar cheios,
6 milhões de euros. O Quilonga Gaspar foi o jogador mais caro vendido pelo Estrela, 2 milhões de euros, portanto é largamente... Houve o Igor, que também foi 4, mas era a dividir com o Flamengo. E portanto temos a ver, os cofres ficam cheios, mas atenção, o Estrela pode ter perdido aqui, ou pode vir aqui a sentir algumas dificuldades numa fase final do campeonato. O Estrela, o objetivo é a manutenção. Não, claro que não. E depois há outra coisa também, e aí eu quero destacar, que é o facto de ter havido propostas da Turquia e o jogador ter optado pelo Benfica. Portanto, parece que tem aqui um rumo certo para aquilo que quer para a carreira. Se calhar ia ganhar mais dinheiro na Turquia, mas no Benfica vai ganhar certamente mais prestígio e essa capacidade de trabalhar também com José Mourinho, que o pode depois projetar a carreira. E Gonçalo, se entrar eventualmente no 11, num futuro próximo, imaginas entrar para o lugar de quem? Olhando para aquilo que é o 11 mais utilizado por Mourinho. Boa tarde aos três, boa tarde também lá para casa. Já fizemos aqui o exercício de achar pouco provável de ver a utilização de Sidney Cabral muitas vezes como lateral. Não nesta fase inicial, porque pode dar aqui algum jeito enquanto não existe Bá, mas não encontro que esta contratação tenha sido prioritária a pensar na lateral esquerda ou na lateral direita. Eu digo como ao Orsnes, ninguém estava à espera que o Orsnes jogasse a tapar buracos por todo o lado, portanto, o intuito da contratação não foi essa, mas depois acabou por lá jogar, portanto, isso pode acontecer, mas não me parece que seja esse o intuito. E, portanto, eu acredito que seja para jogar nos corredores laterais, o extremo esquerdo, o extremo direito, esse é o intuito em muitos dos jogos. Eu, ao contrário daquilo que o Mário já tivemos no dia, não foi no dia de Natal, foi na véspera a discutir sobre isso. Acho que a ideia dos jogadores estarem ou não preparados é muito... Ninguém consegue perspectivar isso, nem há um carimbo para dizer sim, ele agora vai precisar aqui de adaptação de 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês. Qualquer um de nós, enquanto profissionais em qualquer profissão, obviamente que precisas de algum tempo para te adaptar. Isso significa que não vais dar rendimento imediato? Não. Aliás, estamos a falar de um jogador que chegou da 3ª divisão da Alemanha e de repente chegou na Primeira Liga Portuguesa e passou a ter um rendimento muito ativo no Estrela. Não me vou repetir tudo aquilo que já foi dito e também já dissemos para trás, concordo e corroboro. E já agora, isto também diz bem da estratégia. O scouting do Estrela não é nem melhor em qualidade, nem maior em quantidade que os dos grandes. Por isso, isto é só um exemplo. Mas a estratégia de scouting dos grandes muitas vezes aproxima-se da estratégia dos tubarões, não ao mesmo nível, dos tubarões europeus, não ao mesmo nível. Que é, eu não me interessa pagar pouco dinheiro para ver, interessa-me pagar mais dinheiro numa fase mais adiantada dos jogadores já ter demonstrado no outro lado qualquer. Portanto, atrasaram-se 1 ano, mas pagam agora 6 milhões, mais uma porcentagem, 10%, mais prémios, mais 10% de uma futura venda. Isto é uma má estratégia? Não, pode não ser uma má estratégia, mas quando tu utilizas só esta estratégia, a médio e longo prazo pode não justificar. E, portanto, acho que aqui o Benfica está a calcular o mercado de inverno para tapar aqui as necessidades eventuais. Vamos ver se agora vai chegar pelo menos mais um extremo ou se chegam 2, porque também agora perguntas-me assim. Mas, ó Gonçalo, se chegar o Wesley e se chegar o Rafa Silva, o Rafa Silva também pode jogar a extremo muitas vezes. E há alguns jogos, estrategicamente, até pode fazer sentido. Onde é que este jogador vai alinhar? Não vai para o banco de suplentes.